Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao projeto PRF 99, a questão 19, um projeto onde o nosso objetivo é resolver 99 questões e também comentá-las, todas elas preparatórias para a prova da Polícia Rodoviária Federal na disciplina de Física. Eu sou o professor Juliano e o meu objetivo principal aqui é ajudar você, concurseiro, que tem interesse em ser policial rodoviário federal. Como sempre, nós colocamos aqui a questão na tela para que você possa ler, de preferência que você tente resolvê-la aí, e na sequência do vídeo a gente vem com a solução comentada. Então vamos aí para a questãozinha. Muito bem, antes de nós começarmos a resolução da questão, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal, que você se inscreva, e quando você se inscrever também ative o sininho para que você tenha as notificações e receba os nossos vídeos em primeira mão. Além disso, se você curtir o vídeo, por favor, dê o like aí e também compartilhe isso para que atinja o maior número de pessoas possível, ok? Vamos lá para a resolução da questão então. A questão nos falou que existe um disparo de uma arma de fogo. Então eu coloquei aqui um desenho perfeito, eu sei que você está entendendo perfeitamente o que eu coloquei. Em preto aqui a arma, uma pistola, por exemplo, um revólver, enfim, pode ser qualquer tipo de armamento. Essa arma tem um peso de 3 kg, uma massa de 3 kg, segundo a questão. E dentro dela tem um projétil, o que a gente chama comumente de bala, que tem uma massa de 20 gramas e vai ser disparada ali com velocidade de 300 metros por segundo. Então, imagine que esse projétil, após o disparo, ele vai sair da arma aqui, com uma velocidade de, vou desenhar aqui um vetor velocidade, de 300 metros por segundo. Tá certo? E a pergunta da questão é, qual é a velocidade de recuo da arma? Esse é um tipo de questão bem comum quando se trata desse assunto. O que nós veremos aqui é conservação da quantidade de movimento, isso pode entrar em choques mecânicos também, pode envolver o conceito de impulso, mas aqui o que nós utilizaremos é conservação da quantidade de movimento, para você já se situar aí em qual conteúdo nós estamos tratando. Tá? Mas sempre que falar sobre recuo de arma de fogo, muito dificilmente você não vai usar conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando a gente tem conservação da quantidade de movimento, se você não lembra, a fórmula para a quantidade de movimento ela é assim, Q igual a M vezes V. A quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade do móvel. Então veja que nós temos a velocidade do projétil e a massa do projétil. Nós temos a massa da pistola, da arma, qualquer que seja, e nós queremos saber a velocidade de recuo. Essa arma ela vai ser jogada, entre aspas, aí para trás com uma velocidade. A velocidade que você tem de recuo da arma assim que você faz o disparo. Se você já teve a oportunidade de disparar uma arma de fogo, você percebe que isso ocorre com bastante volúpia. Tá? Inclusive, se você não fez isso, você vai fazer após você ser aprovado no concurso da PRF, tá? Lá na escola preparatória. E o objetivo nosso é justamente descobrir essa velocidade. E para esses casos, a gente usa o conceito, como eu já falei, de conservação da quantidade de movimento. E para esse caso em especial, o que significa ter a quantidade de movimento conservada? Significa que a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, que é a quantidade de movimento dele, tá? Massa do projétil vezes velocidade do projétil, tem que ser igual à massa da arma vezes a velocidade da arma, para que ocorra a conservação da quantidade de movimento. Tá? Então nós podemos escrever isso da seguinte maneira, dizendo assim, que a quantidade de movimento da arma, QA, que é índice A, igual à quantidade de movimento do projétil, onde a quantidade de movimento da arma é a massa da arma vezes a velocidade da arma, e a quantidade de movimento do projétil é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Então nós podemos escrever assim, massa da arma vezes velocidade da arma, igual a massa do projétil vezes velocidade do projétil. Aí isso é conservação da quantidade de movimento aplicada a esse tipo de situação específica. Tá? Para outros tipos de situação, como choques mecânicos, por exemplo, colisões, a gente aplica a quantidade de movimento de uma forma um pouco diferente. Eu já estou colocando aqui diretamente
focado para a resolução desse tipo de questão. Tá certo? E daí, gente, ó, nós temos a massa da arma, nós temos a velocidade do projétil, e as duas estão no Sistema Internacional de Unidades. E nós temos a massa do projétil, só que ela está em gramas. Tá? Nós não podemos usar em gramas, nós temos que usar em quilograma, para nós substituirmos lá na fórmula. Então, transformando estas 20 gramas aí em quilograma, nós dividimos isso por 1000. Se nós dividirmos isso por 1000, nós vamos ter 0, a vírgula aqui ó, vem em três casas para a esquerda. Né? Então, uma casa vem entre o 2 e o 0, mais uma casa após o 2 e mais uma casa acrescenta-se um 0. Então 0,020, né? Ou 0,02 apenas quilogramas. Tá? Então dividindo 20 por 1000 nós temos 0,02, isso é uma questão da matemática, né? Não vou entrar nesse mérito nesse momento. Aí sim nós podemos fazer a substituição e a gente vai ter a velocidade de recuo, a velocidade do armamento aqui, que eu posso chamar de VA inclusive. Aí ficou tranquilo, a questão está praticamente resolvida, é só uma questão de matemática básica. Massa da arma, 3 kg, vezes a velocidade da arma, que é a velocidade de recuo. Massa do projétil, 0,02, vezes a velocidade do projétil, que é 300. 3 vezes a velocidade da arma, igual... Para que facilite a nossa vida aqui matematicamente também, a gente pode passar a vírgula 2 casas para a direita no número decimal e tirar 2 zeros. Tá? Então é a mesma coisa que fazer 2, né? Porque vai 2 casas para a direita, então 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6. Ainda não mudou. Tá? 2 vezes 3, 6. O 3 aqui está multiplicando, passa para lá dividindo. Velocidade de recuo da arma é 6 dividido por 3. Portanto, essa velocidade é de 2 metros por segundo, unidade do Sistema Internacional, tá? Porque é a mesma que tinha aqui, ó. Então, 2 metros por segundo. Fechou? Tá aí a solução. Agora eu quero que você tenha bastante atenção, porque ao escolher essa questão, eu coloquei um detalhe que foi muito usado na prova de 2013 da PRF, tá? Em 2 questões eles usaram uma situação parecida com essa. Que se você analisar com cuidado, se você passar o olho meio rápido ali, de repente você vai ver o 2 metros por segundo lá e você vai marcar o gabarito como certo. Tá? Mas cuidado que ele colocou assim, ó. Podemos afirmar que a velocidade de recuo da arma foi superior a 2 metros por segundo. E não foi superior, ela foi exatamente 2 metros por segundo. Então dizer que é superior a 2 metros por segundo está errado. Portanto o gabarito aí da questãozinha é errado, e esse tipo de situação apareceu principalmente na prova de 2013, tá? Que eu me lembro, pelo menos em 2 questões, eles usaram essa referência de ser maior que ou menor que, em vez de colocar o valor especificamente. Tá? Então fique atento a esse tipo de situação, isso também é importante para a resolução da tua prova. Tá? Não é uma questão muito difícil, mas também não é uma questão muito fácil. Importante você sair daqui, desse vídeo, sabendo que existe a fórmula da quantidade de movimento, que existe a fórmula da conservação das quantidades de movimento e que para o caso específico de disparo de arma de fogo, onde se quer saber o recuo, nós usamos ela dessa forma. A massa vezes a velocidade do armamento igual a massa vezes a velocidade do projétil que foi lançado. Isso vale para qualquer situação similar. Tá? Eu já vi, por exemplo, questões assim, que o cara fala que tinha um menino no skate. Né? E daí o menino estava aqui no skate e ele estava com algum objeto na mão e ele lança esse objeto para um determinado lado e o skate, consequentemente, sem atrito, ele vai para o outro. É como se fosse, nesse caso, o objeto que ele lançou, o projétil, e o skate, a arma. Tá? Então, só para o disparo de arma de fogo vale essa situação? Não, uma situação como essa que se enquadra, mesmo que você mude a historinha, mude os objetos ali, também é válida. Tá? Então, fique atento para esse tipo de situação. Geralmente a resposta vai estar justamente na aplicação desse princípio, que é a conservação da quantidade de movimento. Espero que você tenha gostado do vídeo. 19ª questão do projeto PRF 99. Vamos para frente, ainda temos muita coisa. Se você está curtindo nosso projeto, se você está curtindo o nosso vídeo, deixe o like aí, compartilhe isso com a galera para que esse vídeo atinja o maior número de pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima questão.